Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de abril. A audiência pública no Supremo discute estratégias de redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Para o ministro Edson Fachin, o objetivo dos debates é mudar uma cultura contrária à Constituição brasileira. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Alexandre de Moraes pede vista e julgamento de suspensão de decretos que flexibilizam regras sobre armas de fogo é interrompido. Plenário do Supremo decide que contribuição destinada ao INCRA é constitucional. Procuradoria-Geral da República pede explicações de governadores sobre diferença entre doses de vacinas recebidas e aplicadas. O julgamento no plenário virtual do Supremo sobre a validade de 4 decretos presidenciais que regulamentam o Estatuto do Desarmamento foi suspenso na tarde desta sexta-feira por causa de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. As novas regras que flexibilizam o acesso a armas de fogo e munições entraram parcialmente em vigor na última terça, já que a ministra Rosa Weber, no dia anterior, suspendeu de forma cautelar trechos desses decretos. Rosa Weber é relatora de 5 ações movidas por partidos políticos no STF. O plenário vai decidir se mantém ou derruba a decisão da ministra. Até o momento da suspensão do julgamento, apenas o ministro Edson Fachin havia votado. Fachin acompanhou a relatora. Em outro julgamento, o plenário do Supremo reconheceu a constitucionalidade de contribuição destinada ao INCRA. O julgamento foi no plenário virtual e a maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli. Ele não atendeu ao pedido de uma metalúrgica que recorreu da decisão de segunda instância. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia considerado que o adicional de 0,2% cobrado sobre a folha de pagamento de indústrias rurais e agroindústrias se enquadram na categoria de contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID. O ministro Dias Toffoli ressaltou que a decisão mais acertada é enquadrar o tributo como CID porque ele tem natureza extrafiscal e também porque a contribuição se destina a concretizar os objetivos do Estado em promover a reforma agrária, a recolonização, garantir o direito à propriedade e diminuir desigualdades sociais. Também porque a reforma agrária é um instrumento de intervenção econômica. Por maioria, foi considerada constitucional e, por isso, mantida a contribuição de 0,2% sobre a folha salarial de indústrias rurais e agroindústrias destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Superior Tribunal de Justiça suspende liminares em Cuiabá sobre internações de pacientes com Covid. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma série de liminares da Justiça de Mato Grosso que determinavam a internação de pacientes em leitos de UTI da capital. A decisão foi tomada por conta da possibilidade de agravamento no quadro de colapso na gestão dos leitos de UTI em Cuiabá. E também para evitar a indevida interferência do Judiciário na condução da pandemia da Covid-19 pelo Executivo. As decisões liminares foram proferidas em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. De acordo com o município de Cuiabá, a soma dessas decisões causa desordem no Sistema Único de Saúde e viola a igualdade entre as pessoas que precisam do mesmo tratamento para a Covid-19. Para o município, diante do quadro de superlotação dos hospitais públicos, a organização da fila dos leitos segue critérios que não podem ser alterados pelo Poder Judiciário. Ao suspender as liminares, o presidente do STJ lembrou que o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia, dá aos estados, ao Distrito Federal e municípios a competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Portanto, a regularização dessa fila de espera por um leito de UTI em Mato Grosso deve ser realizada pelo Poder Executivo. A Procuradoria-Geral da República, por meio do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, enviou ofício a todos os governadores pedindo esclarecimento sobre o número de doses de vacinas enviadas e efetivamente aplicadas em cada estado.
Segundo dados do vacinômetro do SUS, 48 milhões de doses já foram entregues às unidades da federação, sendo que mais de 32 milhões foram aplicadas. O documento é assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pela Subprocuradora-Geral da República, Célia Regina Souza Delgado, coordenadora do GIAC. O prazo de resposta dos estados é de 10 dias. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito e a secretária de saúde da cidade de Guaraciaba, no norte, no Ceará. Os dois são acusados de furarem a fila de vacinação contra a Covid-19, mesmo sem fazer parte dos grupos de risco. De acordo com o Ministério Público Federal, Adil Machado, prefeito da cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará, recebeu da secretária de saúde, Roberta Firmino, autorização para tomar uma das doses da vacina contra a Covid-19 destinadas aos profissionais da saúde que estão na linha de frente. O prefeito, que tem 58 anos, foi o segundo morador a ser vacinado na cidade. Além disso, a própria secretária de saúde, Roberta Firmino, que tem 40 anos, também foi imunizada. O MPF pede que os dois respondam por improbidade administrativa e que sejam condenados a pagarem R$100 mil por danos morais coletivo, além da perda da função pública e dos direitos políticos, incluindo o pagamento de multa. Ainda segundo as investigações do Ministério Público Federal, o prefeito Adil Machado teria recebido a vacina por ser médico. Mas a questão é que ele não está na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Já no caso de Roberta, o simples fato dela ser secretária de saúde também não dá direito à imunização. E veja a seguir, TST rejeita pedido de indenização por dano moral de empacotador que alegou que a atividade que exercia era de risco. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revelou aumento do número de pontos onde há risco de exploração sexual infantil nas rodovias federais. As estradas que cortam o estado de Minas Gerais estão entre as mais vulneráveis do país. Todos os dias, mais de 2 milhões de caminhões percorrem os mais de 78 mil quilômetros de rodovias federais no país, segundo o Ministério da Infraestrutura. O Paulo Azevedo é um desses caminhoneiros. Ele está nas estradas há 37 anos e diz que já viu de tudo, inclusive um crime, a exploração sexual infantil. Para ele, o problema é sério, porque já presenciou que a própria família expõe a criança ou a adolescente a uma situação de vulnerabilidade. A maioria das meninas que vai para o posto é de maior que leva. Elas não vai sozinha também, não. Eu acho que tem que ter mais fiscalização, né? A desembargadora Valéria Queiroz, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, faz um alerta. Diz que cabe ao Estado e à família prezar pela segurança e combater essa prática. Uma coisa que nós temos que entender que uma criança, um adolescente, ele sozinho não tem essa ideia, eu vou me prostituir. Atrás de uma criança, de um adolescente, tem um adulto. Geralmente é lamentável, 90% são entes da família, são pais, mães que exploram sexualmente seus filhos, principalmente em rodovias, em lugares onde tem muita movimentação. A exploração sexual infantil é crime. A prática se esconde em vários pontos das rodovias federais do país. A cada 2 anos, a Polícia Rodoviária Federal realiza, em parceria com a Fundação Childhood Brasil, um levantamento sobre os pontos vulneráveis que ocorrem à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Em 12 anos de parceria, quase 5 mil crianças já foram resgatadas. Nossa metodologia, junto com a inteligência da polícia, foi definir um conjunto de características que são comuns
a todos os lugares que tem exploração sexual, e quando eles se juntam, todos eles, são 10 características, a gente considera ele um ponto crítico. A ideia da gente conseguir mapear o grau de vulnerabilidade dos pontos foi para, em primeiro lugar, né, dar à própria polícia a capacidade de ter uma atuação estratégica nos pontos críticos e de alto risco. Então, a PRF vem, nesses 12 anos, remapeando essa criticidade a cada 2 anos. Paradas de caminhões como esta em postos de combustíveis às margens das rodovias federais são consideradas locais com maior vulnerabilidade para esse tipo de crime. Segundo o levantamento feito este ano, a Polícia Rodoviária Federal identificou 3.651 pontos de exploração sexual infantil. Este número é 50% maior considerado ao biênio passado, entre 2017 e 2018. O relatório apontou que as regiões com maior número de pontos vulneráveis são Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. E os estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul, respectivamente, apresentam a maior incidência. O crime de exploração sexual infantil também é combatido fora das estradas federais. A Polícia Civil de Minas Gerais, em 2019, registrou 83 ocorrências desse tipo de crime no estado. 65 aconteceram em 2020 e de janeiro a março deste ano já foram registradas 26 ocorrências no estado. Para a desembargadora Valéria Queiroz, a denúncia é a arma mais importante para coibir esse tipo de crime, tanto para quem abusa sexualmente da criança e do adolescente, quanto para o familiar que explora esse público. Cada um tem seu dever. O Estado tem o dever de coibir isso através de políticas públicas de prevenção, coibindo que dê assistência social a essas famílias que não têm condições financeiras de sustentar, que se veem nessa condição de explorar. Questões constitucionais impedem o Superior Tribunal de Justiça de analisar suspensão de decisão que manteve a nomeação de servidores em uma cidade no interior do Ceará. Entenda o caso com Damares Bulbães. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi quem analisou e não conheceu do pedido de suspensão de segurança apresentado pelo município de Senador Sá, no estado do Ceará, com o objetivo de suspender a liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a posse de candidatos aprovados em concurso público para o município. O processo teve origem quando candidatos aprovados, nomeados e empossados no fim do mandato da prefeita anterior, em 28 de dezembro de 2020, impetraram mandado de segurança contra o decreto do novo prefeito da cidade, que os afastou dos cargos. A liminar no mandado de segurança foi negada, mas a decisão individual de um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará determinou o retorno dos aprovados aos cargos públicos e suspendeu os efeitos do decreto municipal. O município, então, requereu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão do mandado de segurança. No STJ, o município sustentou que a decisão teria afrontado a lei de responsabilidade fiscal e a legislação eleitoral, além de representar risco ao cumprimento do Programa Nacional de Enfrentamento à Covid-19, que teria vedado a nomeação dos concursados às vésperas de encerramento dos mandatos dos prefeitos. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que a competência da Corte para examinar pedido suspensivo está vinculada à fundamentação infraconstitucional da causa de pedida à ação principal, o que não se verifica no caso. De acordo com o ministro, havendo questão de cunho constitucional e infraconstitucional no âmbito do Instituto da Suspensão de Segurança, uma competência exclui a outra e, no caso, a competência é do Supremo. E a 7ª turma do TST rejeitou o pedido de indenização por dano moral de empacotador. Ele foi vítima de assalto e alegou na justiça que a atividade que exercia era de risco. O empacotador alegou ter sido coagido pelo assaltante e ter sofrido risco de vida por causa da frágil segurança dos funcionários por negligência do supermercado. O empregado também afirmou que o estabelecimento já havia sofrido outros assaltos e, diante disso, a atividade que ele desenvolvia deveria ser considerada de risco. Ele pediu à Justiça Trabalhista indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença de primeiro grau.
Para o TRT, o profissional não comprovou as alegações e o boletim de ocorrência apresentado não o apontou como vítima. O profissional recorreu então ao TST. O ministro Renato de Lacerda Paiva, relator do caso na 7ª turma, observou que não é possível concluir que a empresa se omitiu em proteger o empacotador no desempenho da atividade. Ainda de acordo com o relator, em situações parecidas envolvendo assaltos em atividades que não são consideradas de risco e não constatada a omissão do empregador, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não considera incidência de responsabilidade objetiva da empresa. Por unanimidade, a 7ª turma rejeitou o pedido de indenização por dano moral do empacotador. A primeira vara federal do Rio de Janeiro manteve multa no valor de R$2,5 milhões imposta pelo IBAMA à Petrobras. O Instituto identificou que a estatal descartou água no mar com concentração de óleo acima dos valores permitidos pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. A infração teria ocorrido na plataforma P50, localizada na Bacia de Campos. O teor de óleo encontrado estava acima de 29 miligramas por litro, limite máximo estabelecido pelo Conselho. A Resolução 393 de 2007 estabelece regras para a prevenção à poluição causada pelo descarte de óleo e graxa no mar e determina que as empresas operadoras de plataforma monitorem semestralmente o descarte. A Petrobras foi à Justiça para tentar anular a multa, mas a AGU, representando o IBAMA, conseguiu manter a punição. Nesse caso, a empresa não negava o descarte irregular, mas sustentava, entre outros argumentos, que esse descarte não teria causado dano ambiental. O IBAMA argumentou que os limites previstos na resolução do CONAMA foram estabelecidos após um estudo aprofundado e um amplo debate, contando inclusive com a participação da Petrobras, de modo que o descarte fora desses limites previstos é suficiente para ensejar o dano ao meio ambiente. A Justiça acatou os argumentos da AGU, reconhecendo a validade da multa aplicada. Ainda cabe recurso. No próximo bloco, o primeiro dia da audiência pública sobre letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Voltamos já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Terminou há pouco o primeiro dia da audiência pública para discutir estratégias de redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. A audiência foi convocada pelo ministro Edson Fachin para subsidiar a elaboração de um plano para diminuir o número de mortes em ações das forças de segurança fluminense. O ministro Edson Fachin abriu a audiência afirmando que o objetivo é traçar medidas efetivas para mudar uma cultura que decorre de um estado de coisas completamente contrário à Constituição brasileira. Esta arguição tem, na realidade, o objetivo de mudar uma cultura que, como o tribunal já afirmou no julgamento da medida cautelar, decorre de um estado de coisas completamente contrário à Constituição da República Brasileira. Entre os participantes, mães de vítimas da violência, que contaram emocionadas como foram suas perdas. Meu filho levou um tiro no coração, o outro levou um tiro no peito, sem a oportunidade de dizer quem era. E mesmo assim, mesmo falando que morava na rua, que morava ali, o policial não pediu uma identidade. Não foram enquadrados como era para ser enquadrados. Hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu lembrei foi quando o Tiago da Costa Correia da Silva, o meu filho, que nasceu no dia 3/7 de 83 e faleceu no dia 16 de abril de 2003, eu lembrei, quando ele nasceu, que eu abracei ele sem roupa, cheio de sangue, mas com o corpo quente. E também no dia 16 de abril
de 2003, quando eu fui abraçar o meu filho sem roupa, mas com o corpo crivado de balas do fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente precisa que venha haver uma investigação. A gente quer resposta, porque sem justiça não tem paz. A gente quer paz, mas a gente precisa dessa justiça. O combate ao racismo estrutural também foi um dos pontos mais levantados pelos participantes. O fato é que o Estado brasileiro perdeu o controle. E não é o controle na perspectiva de que temos uma polícia autônoma, ministro, mas o controle da legalidade das ações da polícia. As polícias do Brasil não têm mais receio da ilegalidade, não têm compromisso com a sociedade e faz o que quer, quando quer e como quer. Especialistas em segurança pública, representantes de comunidades e Ministério Público falaram de problemas e possíveis soluções. A gente morre várias vezes, gente, porque a gente tem que provar que não é bandido, a gente tem que provar que os nossos também não são, depois a gente tem que enterrar e depois a gente tem que ser ameaçado. Nós precisamos de uma formação dessa polícia que preveja, que esteja estruturada em cima desses valores, né, de combate ao racismo e discriminação dessa natureza, e isso precisava estar verticalizado para dentro de todo o seu processo formativo, desde soldado até, então, aos oficiais. Devemos colher desta DPF uma solução que não seja adequada apenas para os problemas enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro. Precisamos pensar numa solução mais ampla, que possa amanhã contemplar outras cidades brasileiras que também convivem com inaceitáveis índices de violência policial. O ministro Edson Fachin acrescentou que é necessário cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de reduzir a letalidade das forças de segurança fluminense, com melhor treinamento das forças policiais e o combate ao racismo estrutural. A audiência será retomada na segunda-feira, às 8 horas da manhã, e será transmitida ao vivo pela TV Justiça. Entre os anos 1891 e 1895, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista marcaram a história do Brasil e também da Suprema Corte, que recebeu o primeiro habeas corpus em matéria política. É o que você vai ver hoje na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Brasil, Rio de Janeiro, 1891. Forte tensão política. De um lado, tendências centralizadoras herdadas da monarquia. De outro, as inclinações federalistas formadas pela sociedade civil e ainda pressão militar. O Congresso Nacional foi fechado e decretado estado de sítio. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, renunciou e foi sucedido por Floriano Peixoto, algo que não estava previsto pela Constituição da época. A Constituição de 1891 já era muito clara e dizia que se o presidente não tivesse 2 anos, o vice-presidente deveria assumir e convocar novas eleições. Só que o Floriano Peixoto ele não interpreta a Constituição assim. Ele vai dizer que a Constituição só valeria para os presidentes após essa Constituição, ou seja, porque Deodoro, quando ele assume o poder, a Constituição não havia sido promulgada. Em oposição ao novo sistema de governo, foi instaurada a Revolta da Armada, liderada pela Marinha. Por outro lado, a classe política iniciou a Revolta Federalista. O movimento envolveu as principais facções políticas do Rio Grande do Sul, onde o poder era disputado pelo Partido Republicano Rio-Grandense e pelo Partido Federalista. Tudo aconteceu entre os anos de 1891 e 1895, o que gerou uma forte crise entre os poderes, prejudicando a economia do país. Diante de toda essa tensão, para fazer valer a Constituição Federal da época, Rui Barbosa, jurista, político e diplomata, entrou com o primeiro habeas corpus sobre matéria política da história do Supremo Tribunal Federal.
A peça chegou a ser publicada no jornal da época The Law Gazette de Londres. Em 50 páginas, o pedido era chamado o remédio heróico, a liberdade aos congressistas e cidadãos presos e enviados para o Alto Amazonas durante o estado de sítio, decretado pelo então presidente da República, Floriano Peixoto. O argumento foi a inconstitucionalidade e irregularidades. Por 10-1, a Suprema Corte negou o pedido. O julgamento marcou a história do Supremo e do país. Nesse momento, a gente vê um dos grandes desafios do Supremo Tribunal Federal. Porque quando ele foi pensado na República, nesse decreto de 848, e posteriormente essa mesma estrutura de poder judiciário forte, combativo, que está de igual para igual com o poder executivo e legislativo, ao ponto, inclusive, de declarar inconstitucionais atos do executivo e do legislativo para fazer prevalecer a Constituição, esse poder judiciário precisou enfrentar a dura realidade de uma cultura político-jurídica que ainda não tinha assimilado essa nova concepção do poder judiciário. Embora o habeas corpus tenha sido negado, o princípio formulado por ele, onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça, prevaleceu, sendo posteriormente incorporado à Constituição de 1946. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.